Vamos lá, moçada. Agora o assunto é solubilidade. Solubilidade é um assunto onde nós falamos em misturar substâncias para ver se elas dissolvem uma na outra, se solubilizam, tá? Beleza. Como que eu vou saber? Como é que eu vou prever? Que raciocínio que eu tomo para ter uma previsão sobre duas substâncias irão misturar, sim ou não? Bom, existem algumas regras, obviamente, que às vezes tem alguma outra exceção, mas que sim é possível prever, ter uma previsibilidade se as substâncias irão misturar ou não, se formarão uma solução, uma mistura homogênea, ou formarão uma mistura heterogênea, tá certo? Seria uma suspensão. Beleza. Bom, professor, como é? Está aqui no quadro, essa frase é famosa, semelhante dissolve semelhante. Como que é isso, professor? É mais ou menos assim. Polar, substância polar, se mistura em substância polar. Então, quando você pega duas substâncias de mesma polaridade e a junta, a previsão é que elas vão se misturar. Se você pega uma apolar com a outra apolar e mistura, você tem uma previsão que vai dar certo essa mistura, pois elas se combinam, pois têm propriedades muito parecidas. Tá? As forças intermoleculares de uma substância polar é muito parecida com as da outra polar. Isso também vale para uma apolar com outra apolar. E então significa que se eu pegar uma substância polar e jogar numa apolar, não vai dar certo, não vai misturar, não vai solubilizar? Não vai solubilizar. Essa é a regra geral. Tá? Então, por exemplo, a substância mais famosa polar que nós temos é a água, né? Substância abundante aí no nosso dia a dia. Ela é uma substância polar. Então, se eu colocar algo nela que seja polar, vai misturar? Sim, essa é uma regra de previsão. Se você colocar um sal de cozinha, vai misturar? Vai, porque o sal é um composto iônico extremamente polar. Então, quando você coloca o sal na água, dá certo. Polar com polar não dá briga. Agora, se você pegar o óleo de cozinha, o óleo de soja, o óleo de coco, são substâncias que têm um caráter apolar. E quando você pega o óleo de cozinha e coloca na água, não se misturam, porque você está pegando uma substância apolar com uma polar. Beleza, é isso que quer dizer semelhante dissolve semelhante. Só que nós temos que abrir um pouco a mente quando a gente começa a falar sobre química orgânica e as substâncias que vão aparecer para você em vestibular, porque são substâncias mais complexas. Então o que eu quero propor para você é o seguinte, nós nunca trataremos com a substância 100% polar, nem 100% apolar. Então nós vamos, na verdade, avaliar se essa substância ela tem um caráter mais polar ou um caráter mais apolar. Sim, nós teremos moléculas que são polares, porém a polaridade é muito pequenininha. Então nós vamos olhar para ela e falar assim, ó, tu é polar, mas é muito pouco. Então você se comporta muito mais parecido com uma substância apolar. Então eu estou afirmando que o seu caráter é apolar, ou majoritariamente apolar. Beleza? Então nós vamos avaliar dessa forma, e não como 8 ou 80. Porque as substâncias orgânicas, devido a essas cadeias carbônicas complexas vão se formando, elas vão saindo muito do trivial, vai colocando situações realmente mais complicadas, e não dá pra gente falar assim, ó, ela é polar e só vai misturar em polar. Não, porque aí o caráter polar dela não é tão significativo, de modo que quando você pega essa substância, essa molécula que é chamada de polar, mas que tem uma polaridade pequena, e você coloca ela numa substância que é totalmente apolar, ela se mistura. Você fala assim, uai, mas quebrou a regra. Mas é por causa disso, porque essa molécula, embora polar, mas ela é pouquinho polar, comporta-se mais como apolar. Por isso que deu certo de misturar ela, beleza? Vou apresentar aqui para vocês as funções que nós já trabalhamos, só para a gente conversar. Olha, eu coloquei aqui um ácido carboxílico, um álcool, aqui é um éster, cetona, aldeído, éter e hidrocarboneto. Vamos falar direto. Qual é a substância aqui que é apolar? Só tem uma. Só uma é apolar, que é os hidrocarbonetos, que é essa daqui. Vou até fazer a divisão. Pronto. Essa aqui é apolar. É como se ela fosse 100% apolar. Embora, né, os estudos avançados apontam que quanto maior for essa cadeia carbônica de hidrocarboneto, ela pode sofrer flutuações ali e gerar um caráter polar. Mas isso é assunto que não convém. Sim, os hidrocarbonetos são moléculas apolares. E o resto das funções que nós já estudamos, todas elas são moléculas polares. Então, beleza. Se for dividir em dois times,
de forma bem objetiva, apolar só tem uma função e polar todas as outras. Só que tem um detalhe. No time das polares, existem as mais polares, com polos mais fortes, e aquelas com os polos mais fraquinhos, e que elas vão ter sim uma afinidade com as moléculas apolares. Então aqui, ó, o ácido carboxílico é uma das funções mais polares que nós temos na química orgânica. Mais polar do que ela seria os sais orgânicos, porque eles são compostos iônicos. Todo composto iônico tem carga positiva e negativa absoluta. Então os compostos, os sais orgânicos são muito polares, tá? Depois nós temos os ácidos carboxílicos, são muito polares. Os álcoois também, ligação de hidrogênio, são polares, tá? Coligação de hidrogênio. Aqui nós já temos o éster, cetona e aldeído. Nós temos 3 funções que as polaridades não variam muito uma da outra, não. Essas 3 funções têm polaridades muito próximas, tá? Óbvio que a gente não precisa saber quem é maior que quem nessas 3 aqui, não. Bom, então elas aqui, todas essas 3 são dipolo permanentes, tá? Então são polaridades mais fracas do que a do álcool e do ácido carboxílico. E por último aqui eu tenho o éter. O éter é o menos polar dessas funções oxigenadas que estão aqui no quadro. A polaridade do éter é baixa, tá? Muito baixa. Por causa que geralmente tem uma cadeia carbônica grande, esse oxigênio ele não consegue deslocar tanta nuvem eletrônica assim, de modo que o polo existe, mas não é tão assim. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que essas substâncias que estão aqui embaixo, como menos polar, elas acabam conseguindo também comunicar com as substâncias apolares. Então a gente vai usar assim para falar. Essa substância tem um caráter polar muito forte. Esta tem um caráter polar muito fraco. Então eu vou usar para ela tem um caráter apolar significativo. Então ela vai conseguir misturar uma substância apolar. Tá? Então, de uma forma geral, dá sim para a gente prever quem é mais polar do que quem. Essa divisão aqui está fácil de entender. Primeiro nós temos os ácidos carboxílicos. E depois nós temos os álcoois. Aí agora vem essas 3 que são realmente, não dá para fazer distinção não. A diferença deles é de meio grau, 1 grau, é muito pouco e às vezes pode inverter aqui a ordem. Mas nós temos aqui o éster, cetona e aldeído. E por último aqui eu tenho o éter, que sim, o éter é o menos polar deles, tá? E do lado dos apolares, hidrocarboneto. Então essa aqui é só uma divisão que eu estou fazendo para vocês, tá? Talvez você não encontre isso no livro, mas eu estou só para te dar uma noção. Tá? Então se tiver briga entre ácido carboxílico e álcool, ácido carboxílico ganha. Não é muito difícil você ver não. Olha, o ácido carboxílico tem hidroxila como o álcool tem. E ele ainda tem um oxigênio a mais, fazendo ainda ser mais polar. A presença de um elemento eletronegativo faz ele ficar mais polar ainda. As forças termomoleculares são maiores, a temperatura de ebulição dele é maior também. Tá? Aí quando você pega esses dois, que tem hidrogênio ligado ao oxigênio, que tem ligação de hidrogênio, compara com qualquer um desses 3 aqui, é fácil você perceber que eles terão polaridade maiores, terão temperatura de ebulição maiores, porque aqui a ligação de hidrogênio, os dois é permanente, porque aqui eu não tenho hidrogênio ligado direto ao átomo eletronegativo. Então as polaridades desses dois é muito maior que a desse, tá? E os hidrocarbonetos, como eu já disse, todos são apolares. Agora vamos finalizar esse raciocínio de solubilidade. Para entender um pouco melhor, e essa parte que é importante, eu coloquei aqui no quadro 4 fórmulas de álcoois, tá? Álcoois são substâncias polares, extremamente solúveis em água. Só que vamos ver o que eu coloquei aqui no quadro. Ó, eu coloquei aqui um álcool de 2 carbonos, etanol, o propan, o ol, o butan, o ol e o pent, um ol, tá? Pentanol. Então, álcool com 2 carbonos, com 3 carbonos, 4 carbonos e 5 carbonos. Bom, se nós tamparmos a hidroxila, o que resta aqui são carbonos e hidrogênio, é como se fossem hidrocarbonetos. Aquilo que eu disse, uma das formas de a gente entender química orgânica de uma forma melhor é você imaginar como todas as outras funções derivadas de hidrocarbonetos. Então é como se peguei o hidrocarboneto, tirei hidrogênio e coloquei outros átomos. Tá? Então é como se o álcool pudesse ser feito numa análise, uma divisão. Vou analisar um pedaço e outro. Mais ou menos isso. Então eu tenho aqui, ó, nesse pedaço aqui, essa parte que parece hidrocarboneto. E eu tenho aqui a hidroxila. Então é aqui na hidroxila que está os polos, o que faz essa molécula ser polar.
Porque o oxigênio, por ser muito eletronegativo, que vai puxar os elétrons, vai criar nele uma carga negativa. E esse hidrogênio do lado vai ficar com a carga positiva. Então nós vamos ter um polo positivo e um polo negativo aqui, tá? Só que essa parte desse corpo parece um hidrogênio, um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é apolar, como nós já falamos. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos a parte polar da molécula de álcool, onde tem aqui de fala o polo negativo e o polo positivo. E aqui eu tenho uma parte que se comporta como apolar. Professor, mas a molécula ela é apolar ou polar? Ela é polar. Mas eu estou fazendo uma análise, agora estou detalhando para você sobre essa molécula polar. Ela é polar, mas tem uma região onde está concentrado o polo e o resto não tem polos nela, tá? Então, por isso que eu estou dividindo em duas análises. O que eu estou querendo dizer para você é que o álcool é uma molécula polar, dissolve muito bem na água, que é outra substância polar. Só que o álcool ele tem um pedaço da cadeia que se comporta como apolar. Significa dizer que se você quiser, você pode pegar esse álcool e colocar na substância apolar que vai dar certo também. Professor, você está querendo dizer que o álcool consegue comunicar com substâncias polares e substâncias apolares? E é isso mesmo. Você já reparou que utiliza álcool para limpeza? Por exemplo, de vidro. Então, às vezes o vidro está todo engordurado, porque as pessoas vão encostar na mão, a tela do celular, e a pessoa passa uma substância de limpeza à base de álcool. O álcool, ele arranca aquela gordura. Mas gordura, a gente sabe, gordura é uma substância apolar, que não dá bem com água. E o álcool dá bem com essa substância, e dá muito bem com a água também, tá? Muito bem, inclusive esse álcool aqui, etanol, ele é infinitamente miscível na água, solubilizado na água em qualquer proporção, tá? Agora, olha, o álcool de baixo, que é o propanol, ele já tem esse pedaço aqui, que é a parte apolar, maior que a de cima. E a parte polar continua do mesmo tamanho. Esse de baixo aqui tem mais um carbono, são 4. A parte apolar está aumentando e o de baixo aqui está aumentando. O que eu estou querendo dizer? Quanto maior for a cadeia carbônica de um álcool, maior é a parte apolar dele. E você está fazendo com que o caráter apolar dele, que era pequeno, vá aumentando. Então, só para você ter uma noção, esse álcool de 2 carbonos dissolve em qualquer proporção na água. Muito bem. O de baixo dissolve em qualquer proporção. A solubilidade é infinita, tá? E a gente nem tem números, é infinito mesmo, tá? Qualquer proporção. Quando você vai para esse de baixo, que tem a cadeia carbônica maior, a solubilidade já passa a 8 gramas de álcool a cada 100 de água. Esse de baixo aqui, que já são 5 carbonos, é maior a parte apolar, a solubilidade dele é de 2 gramas a cada 100 gramas de água. Ou seja, dissolve tranquilamente qualquer quantidade. Dissolve qualquer quantidade? Não dissolve qualquer quantidade mais. Aqui já está limitado a 8 gramas e esse é 2. E se eu pegar um álcool maior, de 6, 7, 8 carbonos, já se torna insolúvel na água. Por quê? Mesmo o álcool sendo polar, por que essa molécula de álcool não está dissolvendo mais? Porque a parte apolar ficou cada vez maior e o caráter apolar foi crescendo até que subjugou o caráter polar. Então, em solubilidade, a gente usa muito essa expressão, caráter apolar e caráter polar. Se o álcool tiver acima de 6 carbonos, de 6 em diante, ele é um álcool dito insolúvel na água, não dissolve na água, porque o caráter apolar dele é tão forte que quando você junta esse álcool na água, ele prefere ficar molécula de álcool com molécula de álcool e não conversa com as moléculas de água. E aí a gente tem então a mistura heterogênea. Beleza? Então é nesse sentido que nós temos que entender a solubilidade. É ver se o caráter polar é maior do que o apolar. Então, basicamente, é sempre isso as questões de vestibulares. Quanto maior for a cadeia carbônica de uma substância, maior é o caráter apolar dela. Beleza? Então, às vezes a molécula é polar, mas tem uma longa cadeia carbônica. Tem um caráter apolar muito significativo. A solubilidade em água fica prejudicada. A solubilidade em óleo fica melhorada. Agora, só uns termos que costumam aparecer por aí. O álcool ele tem a parte polar e a parte A. Essa parte que é a parte que gosta da água. É por causa disso que o etanol dissolve muito bem na água. Então a gente diz que essa parte aqui ela é hidrofílica. Hidro de água, fílica de afinidade. Então afinidade por água. Tá? Hidrofílica.
Ou a gente pode falar de lipofóbica. O que é lipo? Gordura. Fóbica, medo. Ele tem medo de gordura, ele não se dá bem na gordura. Então, tudo aquilo que tiver caráter polar dissolve muito bem na água. É hidrofílico. Agora, a parte apolar não dissolve na água, não se dá bem na água. Então, ela é hidrofóbica. Hidro de água, fóbica, fobia, medo de água. Não se dar bem com a água. Ou a gente pode falar que ela é lipofílica. Lipo de gordura, filia, afinidade. Tem afinidade por gordura. Vou escrever isso daqui para ficar mais claro. Então vamos pegar aqui o último. A parte polar e a parte apolar. A parte apolar não gosta de água. Então a gente pode chamar ela de lipofílica ou de hidrofóbica. Tá? Fobia de água, não gosta de água, gosta de gordura. Por isso que tem como se fosse dois times, o time da água e o time da gordura. O time da água é o time polar, o time da gordura é o apolar. Então esse pedaço do álcool aqui, ó, ele gosta da gordura, ele não gosta de água. Agora, aquele pedaço de lá, que é a hidroxila, a gente fala que ele é hidrofílico, gosta de água. Ou, se você preferir, ele é lipofóbico, não gosta de gordura, tá? Hidrofílico ou lipofóbico, esse pedaço aqui do álcool, tá? Então, quanto maior for esse pedaço, mais lipofílico é o álcool e menos hidrofílico é ele, tá? Beleza? Ele vai dissolver melhor em gorduras e pior na água se você aumentar a cadeia carbônica dele. Alguém pode perguntar assim, professor, mas tudo bem, então no álcool, por exemplo, como o senhor pegou, o senhor está aumentando só a cadeia carbônica dele, de modo que a parte apolar que está crescendo e a parte polar está ficando intacta. Poderia existir um álcool com mais hidroxilas? Hidroxila? Sim, pode ter os poliálcois. Então pode ter um álcool de 2 hidroxila, 3 hidroxila, 4 hidroxilas. E quanto mais hidroxila, maior é a parte polar e mais solúvel é o álcool na água. Sim, se eu pegar, por exemplo, esse álcool de 3 carbono, tem um hidroxila, eu vou e pego um outro álcool de 3 carbono, mas com 2 hidroxila, que tem 2 hidroxilas, será mais solúvel na água, porque o caráter polar com 2 hidroxila é maior. Logo, ele é mais hidrofílico ainda. Tá certo? Beleza? Deu para pegar a moral? Entender solubilidade é muito importante para vestibular essas duas propriedades que eu falei para vocês. Temperatura de ebulição e solubilidade. Essas duas despencam em vestibular. Inclusive, na atividade que eu postei para vocês fazerem, tem bastante questões dessas duas. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar um pouco sobre acidez e basicidade de uma forma mais breve, para a gente poder falar sobre esses dois assuntos que são menos recorrentes, mas que têm seu lugar. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.